Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, tá? Então, o que será que é a doença de Alzheimer? Como será que ela surgiu? Quais os principais sintomas? Então, tudo isso a gente vai falar na aula de hoje, certo? Então, como que surgiu a doença de Alzheimer? Em 1906, o neuropatologista alemão Alois Alzheimer descreveu a doença após acompanhar uma paciente, definindo o seu caso como patologia neurológica não reconhecida, a qual apresenta quadros crônicos de demência. Ou seja, então, ele primeiro começou a investigar esses quadros mais crônicos de demência, para daí, então, denominar como doença de Alzheimer, por ser do seu sobrenome. O que é a doença de Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, o que significa uma doença neurodegenerativa? É uma doença que se inicia no sistema nervoso, então, a partir de alterações do sistema nervoso, ela acaba alterando todos os outros sistemas. Então, é uma doença irreversível, né? Então, ela não apresenta cura, e fatal. Então, de acordo com os graus da regressão dessa doença, né? Então, vão apresentar outras alterações, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Quais os fatores de risco? Então, os principais fatores de risco, dentre eles tem a parte da idade, então, idade acima dos 65 anos é um dos fatores de risco, histórico familiar também, como fatores hereditários, então, se tem casos na família de Alzheimer, tem uma probabilidade maior, não significa que todos da família terão, mas acaba sendo um dos fatores também. Doenças vasculares, como principalmente a AVE, né, que é acidente vascular encefálico, acúmulo de proteínas anormais no cérebro. Então, esses são alguns dos fatores de risco que podem chegar a desenvolver a doença de Alzheimer. Lembrando que, em caso de suspeita de Alzheimer, é importante consultar um neurologista. Então, assim, pessoal, uma coisa que eu sempre comento com os alunos do curso de cuidador, e enfermagem também, que lidam com pessoas idosas, é que é muito importante saber encaminhar o paciente para o profissional mais qualificado. Então, por exemplo, no caso do Alzheimer, não adianta levar o paciente para um médico clínico geral, certo? Então, se vocês, como cuidadores, né, técnicos de enfermagem, começarem a observar qualquer alteração na parte cognitiva, né, em graus de demência que esteja um pouco mais acelerado do que o normal, é importante que vocês orientem a família para que esse paciente seja encaminhado, então, para o médico neurologista, porque é somente o neurologista que vai conseguir, através dos exames, da biópsia cerebral, se for o caso, né? Para conseguir diagnosticar a partir dos sintomas e também a biópsia em que estágio que esse paciente vai estar. E lembrando que somente o médico neurologista também que vai poder prescrever medicamentos, né? Então, como anticolinesterásicos, né? Então, como a rivastigmina e outros medicamentos específicos, né, da neurologia, certo? Então, bora lá. O tratamento pode envolver medicamentos, né, como os anticolinesterásicos, ou também outros tratamentos, como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e musicoterapia, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas, né, que são super importantes e fazem parte do tratamento do Alzheimer. Aí, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre as fases da doença, ou seja, como que essa doença vai se apresentar, quais os sintomas, como que ela vai progredir, enfim, no paciente. Então, assim, lembrando que os sintomas que eu vou falar para vocês, da fase inicial, fase moderada, fase severa, eles podem variar de acordo com cada paciente. Então, tem pacientes que não vão apresentar muitos sintomas na fase inicial, tem pacientes que também não vão apresentar muitos sintomas na fase moderada e que vão começar a apresentar somente na fase mais severa. Assim como tem pacientes que vão passar a maior parte da doença sem apresentar algum sintoma específico, né, de uma das três fases. Então, ele vai estar oscilando entre os sintomas da fase inicial, fase moderada e fase severa. Por isso que é muito importante
orientar a família, né, para levar esse paciente para um médico neurologista. É o único profissional que vai poder dar o diagnóstico exato, né, de qual fase esse paciente está apresentando e quais os sintomas que ele já tem. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases. Então, começando pela fase inicial. Então, quais os sintomas da fase inicial? Distração, esquecimento crescente, dificuldade em lembrar nomes e palavras, dificuldade para aprender novas informações e desorientação também em ambientes familiares. Pequenos lapsos que passam despercebidos e redução das atividades sociais. Então, assim, a fase inicial é a fase que é mais difícil de identificar com o paciente que tem mal de Alzheimer. Por quê? Porque alguns dos sintomas principais, como vocês estão vendo ali, eles acabam sendo confundidos com uma simples demência. Então, a família não percebe, a família, muitas vezes nem nós, como profissionais de saúde, a gente consegue identificar nesse primeiro estágio, porque muitas vezes a gente associa, por exemplo, distração, esquecimento crescente, dificuldade em lembrar nomes e palavras com uma demência simples, né, que já é comum na terceira idade. Então, a primeira fase é a fase mais difícil da gente conseguir identificar. Mas o que que ajuda, o que que a gente pode se basear para que fique mais fácil para que a gente consiga identificar o Alzheimer como sendo Alzheimer e não simplesmente uma simples demência? Desorientação em ambientes familiares e pequenos lapsos no sentido que passam despercebidos, por exemplo, coisas corriqueiras do dia a dia, em que o idoso ele não participa mais da rotina da família. Então, quando o idoso ele já não está mais participando da rotina da família, por exemplo, antes o idoso ele se reunia para tomar café, para almoçar, para jantar com a família, e ele tinha uma interação. Então, ele conseguia participar dos assuntos da família, a rotina da família. A primeira coisa que ele vai apresentar é ele já não vai mais conseguir fazer parte dessa rotina. Então, ele já não vai mais assimilar se é hora do almoço, hora da janta, os assuntos da família, ele já não vai mais estar interagindo, ele já não vai mais demonstrar interesse, né? Só que por isso que é difícil a família perceber esse primeiro momento, que muitas vezes a família pensa que é só devido à idade mesmo, da idade, tá? Assim, por causa da idade, e passa despercebido. Então, a partir do momento em que o idoso já não interage com a rotina da família, já é importante começar a observar se ele não está apresentando essas possíveis alterações. Aí, assim, pessoal, aqui eu coloquei para vocês um desenho, né, uma imagem do cérebro, para vocês verem algumas alterações neurológicas que acontecem no processo do adoecimento do Alzheimer. Então, aqui tem um cérebro saudável, né? Então, a imagem de um cérebro saudável, sem Alzheimer, e aqui um cérebro com o processo do Alzheimer já no estágio mais avançado. O que que seria o estágio mais avançado? A passagem da fase inicial, que é essa que eu acabei de comentar para vocês, para a fase secundária, que é uma fase que já vai apresentar um estágio mais avançado, né? E a parte comportamental também, tá? Então, quais as alterações principais? Como vocês podem ver, o cérebro do paciente que tem Alzheimer, ele acaba diminuindo de tamanho e perdendo bastante substâncias e alterações neurais, tá? Então, o que que acontece na parte cerebral? No cérebro com Alzheimer, o córtex, a região do córtex vai encolher, danificando as regiões envolvidas com os pensamentos, planos e lembranças, né? Lembrando que o córtex também, ele também tem relação direta com a linguagem, né? Então, por isso que a partir da fase 2, o paciente com Alzheimer, ele já começa a ter uma dificuldade na fala também, certo? Então, porque como tem esse encolhimento da região do córtex, então ele vai ter dificuldade em comunicação, em lembranças, pensamentos, linguagem, etc. Esse encolhimento é principalmente grave no hipocampo, que é uma região do córtex que exerce papel importante na formação de novas lembranças, que eu já vou comentar com vocês um pouquinho sobre o que seria a parte da memória, né? Nós temos dois tipos de memória, que é de curto prazo e de longo prazo, mas daqui a pouquinho eu já vou comentar com vocês sobre isso. E também os ventrículos, ou seja, os espaços preenchidos por fluido dentro do cérebro, que ficam maiores, né? Então,
toda essa alteração cerebral faz com que haja essa perda de memória, perda da memória, perda de linguagem, né? Então, tudo isso acaba acarretando, né, o aceleramento do processo de demência, que é a principal característica do Alzheimer. Então, assim, e aí a gente, da fase inicial, então já vai ter essa regressão, né, na parte neurológica, indo então para a fase intermediária. Então, quando o paciente chega na fase intermediária, quais são os sintomas? Lembrando que, como eu comentei, como na fase inicial é um pouco mais difícil a família identificar as alterações, né? Então, muitas vezes a família começa a perceber as alterações só quando está na fase intermediária. Então, quais as características da fase intermediária? Perda significativa de memória e atividade cognitiva. Então, já tem essa alteração na parte cerebral, no hipocampo, no córtex. Então, por já ter essa alteração, tem uma perda significativa da memória. Então, a pessoa ela já não consegue mais lembrar de coisas até então que pertenciam ao dia a dia, pessoas que estavam presentes no dia a dia, ela começa a esquecer, né? Então, já começa a ter esse aceleramento da perda da memória, da demência, no processo de demência, deteriorização das habilidades verbais, diminuição do conteúdo e da variação da fala. Então, como eu expliquei para vocês, como tem essa redução do córtex cerebral, então também vai ter diminuição da fala, né, da linguagem, que é a parte principal no pensamento. Então, vai ter redução. Então, por isso que ele acaba tendo palavras repetitivas. Então, muitas vezes o idoso, ele vai repetir várias vezes a mesma palavra, ele vai repetir a mesma história várias vezes, ele vai repetir tudo. Alterações do comportamento como frustração, impaciência, inquietação, agressão verbal e física. Então, como o processo de demência dele vai estar totalmente alterado, muitas vezes ele não vai conseguir mais reconhecer a realidade, certo? Que eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Por causa dessa alteração em relação à realidade, por ele não reconhecer mais a realidade, as pessoas que estão convivendo com ele nesse momento, o ambiente que ele vive, enfim, várias situações que são a realidade atual, então leva ele a comportamentos como frustração, impaciência, inquietação, agressão verbal e física, justamente por ele não estar mais se reconhecendo naquele espaço, naquele local, naquela idade que ele tem, que ele apresenta, naquele ano ele já não reconhece mais a realidade. Então, o que vai entrar na memória de longo prazo, que eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre. Alucinações e delírios, então, hoje em dia, o Alzheimer, ele entra também dentro da classificação das psicoses, né? Então, ele tem algumas características das doenças, das psicoses, que é justamente a não o não pertencimento à realidade, né? Situações da realidade. Então, acaba tendo alucinações e delírios. No caso do Alzheimer, as alucinações e delírios acaba sempre envolvendo questões do passado, né? De vivências que marcaram, fatos marcantes na vida deles, né? Então, memórias da infância, geralmente memórias da figura feminina da mãe, né? Então, sempre vai ter memórias da mãe, de irmãos, da infância, ou se não for da infância, pode ser fatos marcantes, por exemplo, a vida profissional, ou tudo que ele viveu, né, na vida profissional, o que ele exerceu, ou papéis, por exemplo, mulheres, né, a maternidade, então ela vai lembrar ela vai lembrar dos filhos, mas nunca vai lembrar dos filhos de como eles estão agora. Ela vai lembrar dos filhos de como eles eram na infância, porque quando eles eram crianças, ela exerceu a maternidade que foi mais marcante para ela. Então, esses delírios que eles acabam tendo, né? Então, mas relacionados a coisas que marcaram a vida deles, né? Então, incapacidade para convívio social, porque como ele já não tem noção do que é real, do que não é, no sentido de não identificar mais o ano em que a gente está. Então, eles têm essa volta ao passado, então não faz com que eles não tenham uma condição
de ter convívio social de forma autônoma, ou seja, eles precisam de um cuidador. Aí que é interessante a gente falar sobre a importância do papel do cuidador desde o início do diagnóstico da doença de Alzheimer. Por quê? Porque a gente observa que muitas famílias têm aquele conceito de que se ele caminha, se ele anda, se ele é independente, então não precisa de cuidador. Então, muitas vezes a família ela só procura o cuidador quando o paciente já está no estágio 3, né? Quando já está na fase do estágio final, que é o estágio mais paliativo. E não é isso o ideal. O ideal é que a família já tenha um cuidador quando é diagnosticado como Alzheimer, porque esse paciente está incapacitado de viver sozinho. A pessoa que é portadora de Alzheimer não pode viver sozinha, independente se ela caminha, independente se ela se locomove, independente se ela, enfim, se ela consegue tomar banho sozinha, independente disso, porque o que vai alterar a capacidade funcional do paciente com Alzheimer, primeiramente, não é a parte motora, mas sim a parte cognitiva. Então, muitas vezes ele já também não vai, ele já não vai nem tomar banho, porque para ele, como ele já não está vivendo a nossa realidade, então para ele deixa de ser algo importante, né, o banho. Não que todos os idosos tenham esse comportamento, mas é muito comum a gente observar, justamente para ele não ter mais noção da realidade que ele está vivendo. Outra questão, perda do controle da bexiga. Então, como o estágio 2, né, fase intermediária, ela vai dar início para o estágio 3, então aí nessa passagem dos estágios da fase intermediária para o estágio 3, ele já vai começar a ter alterações físicas também. Então, além da capacidade das alterações cognitivas e comportamentais, então, na fase intermediária, da fase intermediária para a fase final, ele já vai ao começar a ter alterações fisiológicas, né, físicas, e a principal delas é a perda do controle da bexiga, ou seja, a musculatura esfinteriana já vai ter uma fraqueza muscular interna. Então, ele já não vai mais conseguir controlar. Então, para ele, como ele não vai mais ter essa noção, né, da realidade, então ele também não vai ter controle da musculatura. Então, começa, né, também a alterar a parte física no estágio, na fase intermediária. Ai, peraí, travou. Vamos ver. Aí, e aqui, pessoal, eu coloquei para vocês uma coisa que é muito comum acontecer também a partir da fase 2, que é a síndrome do entardecer. Então, o que é a síndrome do entardecer? A síndrome do entardecer, ela caracteriza-se nas pessoas com a doença de Alzheimer, geralmente já no estágio 2, quando tem aumento dos sintomas da memória. No caso, aumento da demência, né? Confusão, delírio, agitação e ansiedade que surgem por volta das 17 horas da tarde, quando começa a escurecer. Então, assim, essa síndrome do escurecer é muito comum, o idoso vai começar a apresentar a partir do estágio 2. Porque a partir da fase 2, então, já vai ter uma alteração muito grande na parte de delírios, né? Como eu falei, alucinações, irritabilidade. Então, como ele vai ter alterações de humor constantes, né? Tanto que um dos medicamentos é para alteração de humor, que o paciente precisa estar realizando o tratamento. Então, como ele vai ter essas alterações de humor, que já é decorrente do Alzheimer, o que acontece? Durante o dia, se ele não tem uma atividade para ocupar o seu dia, ele não dorme à noite, certo? Não dormindo à noite, o que é muito comum acontecer? Ele troca a noite pelo dia. Então, ele vai dormir durante o dia e quando ele vê que o sol está se pondo, ele acorda. Muito comum. Nesse acordar, ele vai estar mais inquieto, vai estar mais irritado, vai estar mais ansioso, porque ele já não vai saber se é dia ou noite, muitas vezes. Então, ele tem essa confusão. O que é importante que vocês, como cuidadores, técnicos de enfermagem, realizem para esse idoso, para que diminua essa síndrome do entardecer e essa irritabilidade? É importante proporcionar para ele atividade do lazer. Vocês, como cuidadores, uma das principais atribuições de vocês é proporcionar, sim, lazer para o idoso, né? Então, o que eu sempre comento com os alunos é o seguinte:
vocês precisam parar com essa ideia de que cuidar de um idoso é só fazer a parte medicamentosa, só a parte de banho, né? A parte dos cuidados gerais de enfermagem. Não. Vocês precisam fazer também um pouquinho de terapia ocupacional, né? Que é atividade de lazer, brincadeira, música, colocar música na rotina do idoso. Ele precisa ter uma rotina, porque senão ele sempre vai estar piorando essa síndrome do entardecer, justamente por não ter uma rotina. Então, ele vai trocar a noite pelo dia, então super comum ter essa troca da noite pelo dia, e lá por volta das 5 horas ele acorda extremamente irritado, ansioso porque ele dormiu o dia todo. Então, é importantíssimo vocês, como cuidadores, estabelecer uma rotina para ele, aos pouquinhos, porque realmente não é fácil impor uma rotina para o paciente com Alzheimer. Então, é bacana entrar em coisas, procurar coisas que ele goste, né? Que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, jogos de cruzadinha, sudoku, mas tentar tirar ele da cama durante o dia é extremamente importante, né? Se não tiver um fisioterapeuta que esteja ali com vocês para orientar o tipo de atividade que tem que fazer, né? Então, falando sobre fisioterapia, é extremamente importante ter um fisioterapeuta junto com vocês desde o início, de preferência, né? Quando o paciente já foi diagnosticado com Alzheimer, para que consiga fazer toda a parte motora com ele, né? Para que ele não piore, para que ele não regrida tão rápido, né? Então, é muito importante ter também, junto com vocês, a atuação de um fisioterapeuta. Então, seguindo as recomendações do fisioterapeuta, e do terapeuta ocupacional, aí é importante ter dentro da rotina do idoso brincadeira, jogos, atividade física, atividade lúdica, atividade cognitiva, para não ficar somente nos cuidados gerais de enfermagem, certo? Então, muito importante trabalhar a parte cognitiva do idoso também, não somente os cuidados gerais. Aí aqui eu coloquei para vocês um pouquinho sobre esse processo de alterações cognitivas, né? O que acontece na memória do idoso. Então é o seguinte, eu vou explicar de um jeito bem simples para vocês os dois tipos de memória que existem. Então, assim, dentro da psicologia, né? Então, os psicólogos, eles classificam a nossa memória, a forma de aprendizagem e tudo mais, em dois tipos. Então, existe a memória de curto prazo, que é operacional, e a memória de longo prazo, que enfim, declarativa e não declarativa. Então, o que é memória de curto prazo operacional? Ou seja, memória de curto prazo são todas aquelas lembranças que a gente tem no nosso dia a dia, em coisas curtas, coisas pequenas, coisas rápidas. Por exemplo, o que a gente tem que fazer hoje? O que a gente fez no dia anterior? O que eu fiz hoje? O que eu preciso fazer daqui a pouco? É, coisas rotineiras, coisas do dia a dia, né? Ah, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ou ontem tenho isso, esse compromisso. Ou preciso, não posso esquecer disso. Ou até em questão de estudar para a prova no dia seguinte. Ah, eu tenho que estudar, decorar isso aqui para amanhã, né? Então, isso é o operacional, memória de curto prazo, coisas rotineiras, né, do dia a dia. E existe a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é tudo que está relacionado à formação da personalidade, por exemplo, coisas que foram marcantes. Então, por exemplo, às vezes você passa perto de um restaurante e você sente aquele cheirinho de café ou cheirinho de pão e você lembra, nossa, você lembra lá da tua avó, da tua bisavó, da uma tia, alguém que fazia um café gostoso, né? Um cheirinho de bolo. Ai, só de pensar, olha, eu só de pensar já fico imaginando. Ai, já me deu vontade, mas enfim, isso é memória de longo prazo, né? Então, a memória de longo prazo são as coisas que marcaram. Ou às vezes tem alguém que passa um perfume e você sente aquele perfume e você pensa, nossa, eu senti já esse perfume em algum lugar. E aí você logo associa, nossa, eu tinha uma amiga minha que usava esse perfume, um amigo, o meu avô, a minha avó, meu tio, ou, né, enfim, alguém que marcou a tua vida. E você lembra daquele cheiro, você lembra daquela pessoa. Então, alguns exemplos, só para vocês entenderem o que seria memória de longo prazo, né? O que mais? Também pega a parte de traumas, né? Enfim, coisas que foram traumáticas,
Enfim, né? Então, tudo isso é memória de longo prazo, que interfere, né, segundo os psicólogos, também na parte da formação da personalidade de cada um, e preferências e tudo mais, tá? Então, memória de curto prazo são as coisas do dia a dia, e memória de longo prazo são todas as coisas que foram marcantes na nossa vida, seja coisas boas ou coisas tristes, mas que foram extremamente marcantes. Então, essa é a diferença das duas memórias. Por que que eu estou comentando isso com vocês se o nosso assunto é Alzheimer? Então, exatamente por isso. Porque pacientes com Alzheimer, devido a todas as alterações né, que tem na parte cerebral, na parte do córtex cerebral. O córtex cerebral ele é responsável justamente pela linguagem, pela praticidade, ou seja, pelas coisas que estão mais envolvidas, de certa forma, no dia a dia. Né? Então, ele vai ter essa perda do córtex cerebral. Se ele tem essa perda do córtex cerebral, então, ele não vai lembrar as coisas do dia a dia, da realidade atual que ele vive. Ou seja, é muito comum nessa fase, na segunda fase, devido a essas alterações cognitivas em relação à memória de curto prazo e de longo prazo, nessa hora que a família começa a sofrer. Por quê? Porque nessa hora que o idoso ele começa a esquecer os integrantes da família, se ele lembra o nome de alguns, são somente um ou outro filho que ele acaba lembrando. É muito comum ele não reconhecer os seus filhos nessa fase. E o que tem a ver com a memória de curto prazo e longo prazo? Tudo. Porque como ele vai perder, devido à alteração do córtex cerebral, ele vai perder principalmente a memória de curto prazo, ele vai manter algumas coisas da memória de longo prazo, que marcaram a formação da personalidade dele. As coisas que mais marcaram a vida dele ou dela, né? Então, por exemplo, o que a gente vê que sempre fica muito latente nessa fase? A figura materna, né? Então, é muito comum nessa fase 2 já, os familiares não entenderem por que muitas vezes o idoso confunde, ele não reconhece o filho com a fisionomia que esse filho tem hoje, ele olha para esse filho, que já está mais velho, né? E ele chama esse filho pelo nome da sua mãe, do seu pai, né? Mas ou alguém que tem traços na fisionomia que lembrava a memória que ela tinha daquela pessoa, de quando ela era criança, certo? Então, por exemplo, a filha é parecida com a sua mãe, né? A sua filha adulta é parecida com a sua mãe adulta. E ela não vai lembrar dessa filha atualmente, porque ficou na memória dela somente a memória de longo prazo, que geralmente tem coisas lá na infância, né, que marca a formação também da personalidade, né? Então, já vamos falar sobre isso, né? Que entra, por isso que é extremamente importante também a atuação do psicólogo, né? Então, psicólogo é outro profissional que precisa estar junto conosco, na equipe multidisciplinar, referente a pacientes com Alzheimer, né? Que ele que vai conseguir explicar para a gente com mais detalhes todo esse processo, né, de memória de curto prazo, memória de longo prazo, identidade, formação de personalidade, né, e também a questão da memória consciente e inconsciente, que eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre, certo? Então, só para vocês entenderem. Memória de curto prazo são as coisas, seria a realidade atual desse idoso, né, que ele vive. Então, o que seria memória de curto prazo? A realidade que ele vive agora. Seja na casa do seu filho, morando com o seu filho, com a sua filha, seja o seu filho morando com ele, né, mas a realidade atual, que é aquilo que ele já não conhece mais. Por isso que nessa hora, né, quando chega nessa fase, ele já não reconhece nem a casa onde ele está morando. Então, é muito comum os filhos ouvirem dos seus pais nessa fase que os pais querem voltar para casa, que eles não se sentem mais em casa, né? Eu quero voltar para casa, eu não estou na minha casa. Por quê? Porque aquela casa que ele está vivendo atualmente com o seu filho não é a mesma casa que ele viveu na infância, porque a única memória que ele vai ter é a casa da infância. Então, ele nunca vai reconhecer o lugar atual, ele não vai reconhecer mais, porque na memória dele, a casa dele é a casa da infância, a casa que ele cresceu. Né? E por isso que se ele olha aquele filho e ele vê que tem algum traço parecido com seu pai, com sua mãe, com seu tio lá na infância, ele vai chamar esse filho
com o nome desse familiar.